comissão especial que trata da medida provisória 905 realiza a partir de hoje até quinta-feira uma série de audiências públicas com muitos representantes do governo, da sociedade, do empresariado, porque essa medida provisória é uma das prioridades do governo Bolsonaro nessa retomada dos trabalhos legislativos. É a medida provisória que estabelece o contrato verde-amarelo, ou seja, uma forma de tentar estimular a contratação de jovens entre 18 e 29 anos pelas empresas, com uma série de estímulos, especialmente que diz respeito à desoneração da folha de pagamento para a contratação dessa faixa etária num período de até 2 anos. Só que, além dessa questão, o chamado contrato verde-amarelo, ainda há várias outras questões tratadas também nessa medida provisória e todas elas geram alguma discussão, alguma polêmica. A gente vai tentar resumir um pouco dessas polêmicas aqui, conversando com alguns dos 12 participantes dessa audiência pública, e para não atrapalhar muito aqui, a gente vai ali para fora. Além de tratar do contrato verde-amarelo, de tentar estimular aí a contratação de jovens, essa medida provisória mexe, por exemplo, com trabalho nos domingos, mexe, por exemplo, com registro de algumas categorias, como a categoria dos corretores de seguro, que vieram participar dessa audiência pública, fizeram inclusive muito barulho, porque são contrários à medida provisória. Mas uma das pessoas mais importantes ouvidas aqui hoje nessa audiência pública, repito, com 12 convidados, foi a presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ou seja, dos juízes do trabalho, que tem tido uma postura, todos os magistrados do trabalho têm tido uma postura crítica em relação a essa medida provisória, especialmente porque ela mexe em direitos trabalhistas que estariam consagrados na Constituição, portanto, a MP seria inconstitucional. Doutora Noêmia Porto, muito obrigado por conversar conosco. A senhora e também o representante do Ministério Público do Trabalho foram muito contundentes em criticar essa medida provisória. Eu gostaria que a senhora resumisse os principais pontos contrários dos juízes do trabalho. Nessa audiência pública, concentrando no argumento da inconstitucionalidade, o primeiro ponto que nós abordamos é que a Constituição Federal de 1988 ela é diferente de todas as constituições anteriores. E ela prevê explicitamente que os direitos trabalhistas são direitos sociais fundamentais. Então não se pode simplesmente reduzir direitos nem por medida provisória, nem por emenda constitucional. Um segundo aspecto é que a medida provisória não guarda os elementos da relevância e da urgência. Nos termos da Constituição do Brasil, a relevância e a urgência, elas precisam ser analisadas pelos parlamentares. Não há relevância e urgência em, por exemplo, se atingir a jornada de trabalho dos trabalhadores bancários, isto é, tornar a situação deles uma situação pior de trabalho. Não há relevância e urgência, por exemplo, em se permitir que a indenização de 40% sobre o FGTS possa ser negociada para 20%. Nesse ponto, nós apontamos que a indenização de 40% do FGTS ela exige lei complementar. E pela Constituição do Brasil, não se pode editar medida provisória em matéria que é pertinente à lei complementar. Além desses aspectos, eu diria, de constitucionalidade, nós mostramos outros, como o fato de que na Constituição está prevista a ideia do descanso semanal. Então, o trabalho em domingos e feriados, que agora foi referido, ele só pode ser uma exceção, e uma exceção negociada com o sindicato. A medida provisória pretende generalizar aquilo que deveria ser uma regra. Agora, me parece que, apesar da maioria dos magistrados do trabalho, representados pela ANAMATRA, terem essa postura crítica, vamos falar que outros magistrados também apoiam alguma flexibilização. Um exemplo que a gente teve aqui hoje foi do ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ivis Gandra Filho, que disse que é possível, que é constitucional essas alterações. Como é que a senhora vê esses argumentos de que é preciso encarar a realidade do mercado de trabalho na hora de se pensar a legislação? No caso, o que nós estamos divergindo é o modo de olhar a Constituição da República. O ministro Ivis Gandra defendeu que os direitos fundamentais seriam geracionais. Então, nós teríamos uma primeira geração, uma segunda geração, e os direitos trabalhistas seriam um tipo de direito subsidiário, que o Estado, portanto, toda vez que percebesse uma mudança no mercado de trabalho, poderia mexer nesses direitos.
Essa visão, que é uma interpretação que o ministro tem, não coincide com essa que nós estamos defendendo, baseada inclusive em precedentes do Supremo Tribunal Federal, na ideia de que a Constituição do Brasil jamais e em tempo algum ela adotou divisão da cidadania. A cidadania para o trabalho, ela é tão importante quanto a cidadania para o consumo, como a cidadania na moradia, como a cidadania no plano da saúde. E nós lembramos que o Brasil, no início da década de 90, ele assinou a Convenção Americana de Direitos Humanos. Quando ele ratificou a convenção, o Brasil se comprometeu à cláusula de progressividade dos direitos sociais. E não há progressividade quando, por exemplo, você pega um direito básico como o 13º e pretende que ele fique diluído durante um ano de trabalho. Perfeito. Muitíssimo obrigado, doutora Noêmia Porto. Repito, presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, mais uma vez. Como eu já disse, é impossível a gente resumir toda uma audiência pública, que já dura mais de 3 horas, que tem mais de 12 participantes, em apenas algumas entrevistas. Eu, inclusive, convido você a assistir a essa audiência pública, que fica disponível tanto no canal da Câmara dos Deputados, no YouTube, como no canal do Senado Federal. Afinal de contas, essa é uma comissão especial mista, composta por deputados e senadores. Mas um outro nome que a gente trouxe para fazer um balanço da audiência pública e equilibrar as opiniões em torno do assunto é o representante do Ministério da Economia, que tem capitaneado mais essa reforma, que é o secretário de Trabalho, o Bruno Dalcomo. Espero ter pronunciado corretamente o seu nome. Bruno, você fez uma defesa de que, na verdade, o governo tenta modernizar regramentos, desburocratizar esses regramentos para facilitar a contratação pelo empresariado, inclusive atendendo especialmente a um chamado feito pela própria ONU de uma atenção especial com os jovens. Me parece que, do ponto de vista desse trecho da MP referente ao contrato verde e amarelo, há menos resistência, apesar de ainda haver, mas os vários outros elementos colocados também nessa MP, esse sim tem gerado muita resistência. Queria que você desse um panorama de como essa matéria deve avançar na casa, porque há já quem fale que ela não avançaria. Vamos lá, a medida provisória 905, ela talvez seja a mais ou entre as mais importantes em discussão no Congresso Nacional nesse momento. Como foi mencionado, ela trata de diversos assuntos. O primeiro, e o que ficou muito conhecido, emblemático, é o do contrato verde-amarelo. O contrato verde-amarelo ele é destinado a uma parte muito frágil, vulnerável da sociedade brasileira, que é o jovem e ainda mais o jovem em situação de primeiro emprego. Todo mundo conhece, né? Ou já teve um filho, ou tem um sobrinho, ou algo do tipo, que tenta buscar o trabalho e não consegue. Muito porque nós estamos saindo da pior recessão econômica da história do país, mas muito também porque o empresariado tem a tendência de contratar quem tem mais experiência, quem tem a produtividade melhor, quem já fez um curso de capacitação. O jovem, especialmente nesse momento de retomada do crescimento, é sempre o último da fila. O que a gente quer é quebrar esse ciclo vicioso e permitir, por uma desoneração forte, que aumenta a atratividade do jovem, colocar esse jovem para dentro da empresa e assim tirá-lo da rua, tirá-lo das drogas, tirá-lo do ócio. Lembrando, o jovem sempre tem mais dificuldade de conseguir um emprego. Quando ele consegue, ele é de pior qualidade e de menor duração. Um dos argumentos contrários trazidos à audiência pública, verbalizado, por exemplo, pelo Ministério Público do Trabalho, é que a reforma trabalhista recente, ela já trouxe uma enorme flexibilização de regras, de redução de direitos, e não resultou em formalização. Que essa medida provisória seria uma segunda reforma trabalhista, ainda mais intensa para essa parcela da população, e que ela também não traria os resultados esperados. Como é que você vê esse argumento? Olha, a reforma trabalhista foi um marco na história brasileira. Ela ofereceu maior racionalidade nas relações de trabalho, não retirou nenhum direito. Todos os direitos trabalhistas brasileiros estão consagrados no artigo 7º da Constituição Federal e estão, por isso mesmo, salvaguardados. Agora, a reforma foi muito bem sucedida. De lá até agora, já foram gerados mais de 1 milhão de novos empregos formais com carteira de trabalho. Foi permitido maior flexibilidade na contratação dos trabalhadores intermitentes, por exemplo, que antes eram totalmente informais. É preciso que nós tenhamos cada vez mais iniciativas para trazer as pessoas para dentro do mercado formal. Hoje em dia, nós já estamos beirando 39 milhões
de contratos formais no país. E isso tudo tem que acompanhar a evolução da história, incorporar tecnologias, acompanhar a entrada do Brasil no século XXI e não deixar o Brasil amarrado há 70 anos atrás. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Bruno Dalcomo, mais uma vez, secretário de Trabalho do Ministério da Economia. Eu lembro você, quando o governo Bolsonaro assumiu, concentrou boa parte dos ministérios no super Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho foi um deles. Obrigado mais uma vez. E quem vai ter o papel de resumir tudo isso, de pegar as opiniões do governo, a opinião da sociedade civil, a opinião dos magistrados do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, dizer o que na medida provisória deve ficar, não deve ficar, pode ser aperfeiçoado, deve ser retirado, é o relator da matéria, no caso dessa comissão mista, é um deputado, o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, que não tem uma tarefa nada simples, né? A gente viu aí que há categorias preocupadas, hoje nós tivemos a verbalização, parte disso, dos corretores de seguro que tiveram, digamos assim, uma desburocratização da possibilidade de entrar no mercado, que atinge os atuais corretores. Nós temos o pessoal dos mercados falando nesse momento, dizendo que é importante flexibilizar a questão do dia do trabalho, da folga, para que o comércio abra no domingo sem a necessidade das convenções coletivas de trabalho, que são difíceis no Brasil, onde os sindicatos são municipais. Ou seja, há muitos interesses, além do interesse de muita gente de ver jovens empregados, mas a preocupação com que não se abra excessivamente mão de direitos para que isso aconteça. Que bela tarefa, hein, deputado? Sem dúvida. Acho que aqui é a casa justamente do debate, né? O Congresso tem essa missão, eu acho que é a missão mais nobre, mais importante das casas que o compõem, e com muita tranquilidade, mas também com muita aplicação, a gente tem se dedicado a debruçar sobre a medida provisória, desde que nós fomos definidos como relator ainda em dezembro. No recesso, nós pudemos trabalhar esses elementos, são 1.928 emendas, todas elas merecendo atenção. Os diversos blocos parlamentares e partidos foram contemplados aí nessa análise e agora nós estamos na fase justamente do rico debate que vocês estão assistindo aqui. Se não é um número recordista de emendas, é um dos maiores números de emendas que já se viu para uma medida provisória. Isso mostra que quão mais complexa a medida provisória é, mais sugestões de mudança, mas também mais resistências a medida provisória gera. E quando há resistência demais, às vezes as medidas não avançam e elas têm prazo, perdem a validade. O senhor não tem bola de cristal, mas acredita que a medida provisória avance ou existe ainda um risco de perda de validade? Não, nós estamos rigorosamente dentro do prazo. Então, o interesse grande pela medida provisória não pode significar o risco dela não merecer atenção e análise. Ao contrário, acho que ela merece muito essa dedicação. Nós pretendemos entregar o relatório dentro do plano de trabalho, né? Nossa data prevista é o dia 19, portanto, na semana que vem. Nós evoluímos muito nessa construção. É óbvio que eu estou atento, por exemplo, a essas questões relacionadas às diversas categorias que tem ali um tema muito sensível no cancelamento dos seus registros. Isso, é o caso dos jornalistas e radialistas. Acho que essa preocupação é muito meritória, mas a minha visão é de que nós temos que encontrar um caminho para que o Ministério, de alguma maneira, possa continuar, talvez de uma maneira mais eficiente, mas prestando algum tipo de serviço nessa direção. Estou tentando encontrar um caminho para que essas profissões não sejam desqualificadas, desvalorizadas, que percam sua capacidade de aglutinar. Então, acho que é importante, um tema importante. Agora, eu quero retomar aqui a alma dessa medida provisória, que é, de fato, nós fazermos frente ao combate ao desemprego. Ele está muito alto nessa faixa etária dos jovens, ele é muito dramático e nós estamos discutindo, além da faixa do sub-29, como a gente tem dito, né, os mais de 55, porque também nessa faixa etária nós temos um outro tipo de problema. Aí não é tanto a taxa de desemprego, é a baixa taxa de reocupação, principalmente depois da crise que se instalou no Brasil nos últimos anos. Nessa faixa etária, a taxa de desemprego média é o dobro do conjunto e para quem nunca teve emprego, a taxa de desemprego chega a 50%. E o que muita gente tem dito a partir desses dados é, por que não focar na parte que gera menos resistência, que é o emprego verde e amarelo, que
que tem um prazo de apenas 2 anos, e deixar essas 57 alterações que a medida provisória faz na CLT para um projeto de lei, para um segundo momento, com mais discussão, com mais tempo. O senhor está vislumbrando, eu sei que está um pouco cedo para decidir, mas pode ser esse um caminho para viabilizar o projeto? Olha, primeiro, em se tratando dos jovens, nós temos que ter esse cuidado. Quando o jovem fica muito tempo sem ter o primeiro emprego, ele acaba envelhecendo sem amadurecer, porque o amadurecimento vem justamente da capacidade desse jovem de exercer uma função, né? E principalmente receber uma mentoria dentro das empresas, né? Conviver com colegas. Exato. Esse amadurecimento é fundamental para que ele possa não queimar etapas na sua vida produtiva e até pessoal. O outro ponto, que é justamente esse elemento sobre o que eventualmente não permanecerá no relatório, essa é uma discussão um pouco mais complexa, porque também nesse rol da discussão da chamada modernização das relações do trabalho, há também medidas que vêm no sentido de desonerar o ambiente, o mercado como um todo, para que contratação também se dê justamente por uma forma mais flexível na relação entre empregadores e empregados, fazendo valer, sim, o princípio de que o negociado tem que superar aquilo que está legislado, porque isso já está consagrado na reforma que foi feita e já foi aceito aqui pelo Parlamento como um conceito. Agora, importante, e para finalizar aqui esse tópico, eu acho que é muito significativo todo esse, você vê que a academia está aqui, patrões, empregados, contribuições de vários tipos, um debate muito rico. Eu acho que vamos produzir, sim. Eu sou otimista em relação aos prazos, acho que as casas, né, tanto o Senado quanto a Câmara, vão querer levar adiante o conteúdo positivo da medida e também discutir alguns pontos que são polêmicos, difíceis, mas que merecem ser tratados pelo Parlamento. A MP recebeu muitos elogios do setor do empresariado aqui presente, mas recebeu críticas muito contundentes dos juízes do trabalho e dos procuradores do trabalho, que são também o Estado, são representantes do Estado. Nesse sentido, críticas dessa natureza, de quem lida cotidianamente com as disputas trabalhistas, pesam na decisão do relator? Olha, eu sou muito receptivo a todos os tipos de contribuições que vêm. Evidentemente que o relatório não é uma posição individual, pessoal do relator, né? Essa situação do relatório, ela é a construção também de visões e de contribuições dos demais parlamentares que compõem essa comissão mista, que também tem atuado aqui junto à relatoria, e depois de lido o relatório, né, só para quem está nos vendo, né, o relatório, uma vez que ele seja aprovado, ele vira um parecer, e é esse parecer que eu espero que o plenário das duas casas possa apreciar e reprovar aquilo que achar que não é cabível, mas avançarmos nesse tema, que é um tema importante e urgente para o Brasil. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, relator dessa matéria. E como o deputado ressaltou, bom relator não é aquele que coloca a sua opinião pessoal no relatório, é aquele que tira a média de todos que participaram da construção e, principalmente, constrói um relatório que consiga o apoiamento do maior número de parlamentares, sejam eles inicialmente contrários, inicialmente favoráveis à matéria, mas consegue construir aí um texto que atenda da melhor maneira possível todos os lados aqui representados e principalmente atenda de maneira mais ampla o conjunto da sociedade. A gente vai continuar acompanhando esses debates. Amanhã tem outra audiência pública com mais 12 participantes. Na quinta-feira, outra audiência pública com mais uma dezena de participantes, todos eles trazendo a sua contribuição para a construção dessa política pública, que, como dito aqui, pode ser a aprovação total da medida provisória como ela veio, com modificações, com supressões, e é assim que são construídas as políticas públicas aqui no Brasil, a partir da ação do Executivo combinada com a ação do Legislativo. E a gente tentando levar até você tudo que rola aqui nos corredores do Congresso Nacional, como esse corredor aqui do Senado ou os corredores da Câmara. A qualquer momento tem mais informação ao vivo para você. Até mais.